Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Conversas de Coaching com Rui Mena e João Palheta. Bem-vindos. Hoje vamos falar sobre as duas ferramentas de planeamento que na KW utilizamos, o GPS e o 4.1. Estamos nessa fase agora de preparação dessas ferramentas para construir o melhor ano de sempre em 2025 e trazemos nesta conversa algumas dicas sobre como podes fazer ou melhorar o que já fizeste, o GPS ou o 4.1. Por isso, sem mais demoras, vamos a isso. Rui, pergunta para ti sobre o GPS. O GPS é para todos os agentes ou não? Não. Não, como assim? Não é para todos os agentes? Não é para todos os então agentes. ajuda-me a perceber a quem é que se dirige, para quem é que o GPS. Para quem é que faz sentido Exato. o Para GPS? quem faz sentido o GPS? Exatamente. Para quem tem equipa, ou seja, não seja solo agent, tenha pelo menos na sua estrutura ele próprio e pelo menos mais outra pessoa. E qual é a razão pela qual o GPS é aplicável às equipas e não a um solo agent ou a um agente que esteja sozinho? Boa questão. Simples. A lógica quando uma pessoa está como solo agent é perceber quais são as atividades principais que tem que fazer para alavancar o negócio até um determinado patamar, e aí tem a ver com, nós chamamos de ter um modelo económico bem definido, onde através da calculadora percebemos quais são as métricas para alcançar o resultado financeiro que pretende, e depois ter um bom 4.1 para agarrar semanalmente as atividades que são prioritárias no negócio desse consultor. E para quem está solo agent, estas duas ferramentas são mais do que suficientes. Para quem começa a ter uma pessoa a seu cargo, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, aí já é importante ele perceber que não é só as atividades dele que são importantes serem implementadas em 2025, mas também as atividades da sua equipa. E para isso é importante, então, elaborarmos um plano de negócios, ou seja, o tal GPS que tu estás a referir. Isso. E no fundo o Gary Keller diz isso, o GPS é um plano de negócios numa página, para alinhar todos os membros da equipa numa só página. E o que estás a dizer é que um solo agent deve ter o 4.1, não precisa de um GPS, tem um 4.1 alinhado com o modelo económico, porque ele tem que fazer as 25, 36 transações, tem que ter um nível de produtividade suficiente para poder dar o próximo passo de construção da equipa. Se não for produtivo nas suas funções iniciais, não faz sentido estar a contratar nem assistentes, nem buyer agents, nem nada disso. Portanto, precisa ter produção pessoal e por isso é que o 4.1 é a ferramenta certa para o fazer. Sim, deixa-me só dar um solo agent não tem um negócio. Um solo agent tem uma atividade comercial. É um autoempregado. Ou seja, tem uma atividade comercial. Isso. Quando tu começas a ter ordenados para pagar, tens que liderar pessoas, tu aí começas a ter um pequeno negócio. E se tu começas a ter um pequeno negócio em vez de uma atividade comercial pura e dura, então tu tens de ter um GPS. Se porventura estás a assistir a este vídeo, esta chamada, e és solo agent, ainda não tens uma equipa e andas às voltas com a construção de um GPS, não te preocupes, põe essa ideia de lado, constrói o teu 4.1 e fala connosco para nós te podermos ajudar. Está bem? Fica com essa nota. Boa. Olha, mais perguntas para ti, Rui. O GPS, ou como nós também costumamos chamar o 135, tem que ter um objetivo, 3 prioridades e 5 estratégias dentro de cada prioridade? É obrigatório que seja assim ou há alguma flexibilidade? Não, existe. Aliás, nós acreditamos que é importante tu teres modelos, mas depois também é importante seres criativo em cima dos modelos. E o modelo fala no 135, não é? É um modelo. O objetivo é um modelo, mas depois tu podes ser criativo nesse modelo. E na minha opinião, onde tu podes ser criativo não é no 1, não ter um objetivo no ano, e depois tem prioridades soltas, não é nas prioridades, mas sim na estratégia. Ou seja, tu não precisas ter 5 estratégias obrigatoriamente para cada prioridade que tu tenhas. Podes ter, numa prioridade, podes ter só 2 estratégias, 3 estratégias. Sim, por exemplo. Ou podes ter 6 estratégias. Não é? Portanto, aí podes ser criativo de alguma forma. Sim, alguma flexibilidade. Alguma flexibilidade, exatamente. E convém não exagerar, não é? Porque essa flexibilidade é boa quando tens menos e se calhar é má quando tens mais. A mais... Se tens 5 prioridades ou 7 prioridades e depois 6 estratégias em cada prioridade, começa a ter um plano demasiado complexo. Sim. Não é? Por isso, a base de partida é o 135, mas não tens que te forçar a fazer as 5 estratégias. A inventar estratégias que tem que ser 5. Só para seguir o modelo, não é? Exatamente. Isso não quer dizer seguir o modelo. O modelo é relativamente flexível. Boa. Olha, mais 2 perguntas. Uma é, como é que se liga o GPS com o 4.1? Como é que as peças se ligam? Como é que elas estão interligadas? Ok, então, o GPS tem o objetivo do ano, e esse é para
esse não se mexe durante um ano, porque é para nós termos visibilidade semanalmente, mensalmente sobre qual é a razão pela qual tu estás a fazer aquele plano de negócios, aquelas atividades. E depois o 4.1 tem a parte do mês, não é? O que é que tu retiras do teu plano de negócios para fazeres no primeiro mês do ano. E aqui é o primeiro momento em que tu retiras estratégias que estão no teu GPS e que vais colocar no teu 4.1 como na parte mensal para tu perceberes onde é que te vais focar no mês de janeiro. Ou seja, eu diria que o 4.1 é uma ferramenta de foco e o GPS é uma ferramenta de negócio, né? De plano de negócios. E também cada uma das estratégias tem que ter um dono. E quando a estratégia tem o dono dessa estratégia tem que ter um objetivo correspondente que vai parar ao seu 4.1. Ao seu 4.1, e é assim que todas as pessoas estão alinhadas com o plano de negócios numa só página. Cada um tem responsabilidades individualizadas que todas somadas concorrem para o resultado que está definido no plano maior. E isso aparece no 4.1 no objetivo do mês. No objetivo do mês, isso mesmo. Isso mesmo. Então, a última nota sobre o GPS, que é o que é que normalmente faz sentido meter nas prioridades, não é? Portanto, 1, 2, 3, tens consultores ou equipas com menos produção, equipas com mais produção. Quais é que são, tipicamente, o trio de prioridades mais utilizadas, não é? Ok. Sim, então, se estás a arrancar um negócio e tens uma assistente administrativa, ou um assistente administrativo, ou um segundo assistente, ou um buyer, numa fase inicial de alavancares o teu negócio, tu deves-te focar nas prioridades que são as leads, não é? Que tu precisas de obter oportunidades de compradores e de proprietários, essencialmente, para conseguires concretizar os teus objetivos. Depois tens de concentrar nas angariações. O foco deste negócio é nas angariações. Portanto, a segunda prioridade deve ser angariações. E uma terceira prioridade, leverage, que é, de alguma forma, o que é que tu tens de fazer durante o próximo ano para alavancares o teu negócio. Ou então, e pode ter a ver com o teu desenvolvimento pessoal ou com o desenvolvimento de alguma ferramenta ou de algum sistema ou da pessoa que tu tens naquele momento. Portanto, leads, listings, leverage, os 3 L's do MRA. Isso até um determinado patamar de faturação. E depois disso? Depois disso, em que já tens a máquina a funcionar e já gera as leads que tu precisas, de alguma forma tens as angariações, ou seja, o número de angariações que tu precisas de obter, de alguma forma isso já está mecanizado e de alguma forma tu já consegues ir atingindo esses patamares, tu a seguir deves focar o teu negócio só no leverage. E o leverage tem sistemas, ferramentas e pessoas. Então, o teu GPS, as tuas prioridades passam a ser sistemas, ferramentas e pessoas. Ou seja, quais são os sistemas que tu tens no teu plano, no teu negócio que tens que melhorar? Quais são as ferramentas que tu tens e que devem ser melhoradas ou aquelas que tu não tens e tens que implementar? E o que é que vais fazer com as pessoas da tua equipa? O que é que elas têm que saber, o que é que elas têm que desenvolver em termos de competências? Ou quem é que tu tens que contratar efetivamente. Portanto, e a partir desse momento tu geres o negócio de uma forma diferente. Boa, muito bem. Ficam aqui as dicas em relação ao GPS. Sobre o 4.1, avançando. Sobre o 4.1, portanto, agora falando sobre dicas concretas sobre a utilização do 4.1, a tal ferramenta de foco, como estavas a dizer há bocadinho. Uma coisa muito importante para começar é que qualquer consultor imobiliário, qualquer que seja, em qualquer fase do negócio ou da vida da sua carreira, vai sempre ter que fazer lead generation. Sim. É a única coisa que nunca larga, é lead generation. Sim. E por isso, no seu 4.1 tem que ter, naturalmente, como primeira coisa, e este é comum e universal a toda a gente, quantos contactos vai fazer no ano, quantos contactos vai fazer no mês, quantos contactos vai fazer na semana. Se fizer 2.400 contactos no ano, dividido por 10 meses, dá 240 contactos no mês, a dividir por 4 semanas, dá 60 contactos por semana. Esses 60 contactos por semana são o bloco de tempo que vai parar a agenda como sendo o mais importante. A única coisa que, quando feita, torna tudo o resto mais fácil ou desnecessário. E toda a conversa semanal começa com qual é a coisa mais importante, era esta. Mas depois, se tu fizeres a única coisa, então podes dar ao luxo de falar sobre a segunda coisa mais importante. Mais importante. A segunda mais importante. Mas há uma primeira mais importante. E, portanto, esta é a primeira nota. É exatamente esta. O 4.1, a melhor forma para um consultor imobiliário de utilizar é ter os contactos, são a primeira coisa.
E a partir daí pode vir qualquer outra coisa a seguir. Como estavas a dizer há bocadinho, em relação aos sistemas, ferramentas e às pessoas, há projetos específicos que têm que ser criados na semana, há ferramentas que têm que ser melhoradas, há sistemas que têm que ser implementados. E, portanto, há iniciativas, há projetos, há coisas que têm que acontecer, mas que são uma segunda prioridade, não é? Na semana, porque a primeira tem que ser sempre fazer os contactos. Sem dúvida. Portanto, e tipicamente nós vimos isso e apanhamos isso nas conversas de coaching, não é? Que é, não, esta semana tive que fazer não sei o quê. Não, espera, mas o fazer não sei o quê não pode vir como prejuízo da coisa mais importante. Sim. Tem que ser uma a seguir à outra. Nós ensinamos isso também no Bold. Então deixa-me te fazer uma pergunta. Então, no 4.1, tu deves colocar quantas coisas que tens que fazer? Tudo o que tens de fazer na semana? Não. Uma coisa só? Como é que eu construo? Porque o mês está claro. O mês eu vou ao meu GPS retirar aquilo que eu tenho que conquistar e fazer e pensar durante o mês. Mas depois, e na semana? Sim, essencialmente, aquilo que são as tuas responsabilidades que vêm do plano de negócios do GPS, se tens um GPS, vão parar ao ano, ao mês e à semana. E, portanto, na semana tu vais ter as atividades, no fundo são as coisas que tu podes fazer, que tu controlas, não são os resultados a alcançar, é o que tu fazes, são as atividades que tu controlas no dia-a-dia, mas que têm que estar relacionados com o objetivo do mês e com o objetivo do ano, que são os que têm a ligação com o GPS ou com o plano de negócios ou com o modelo económico em particular. No fundo, mas não devem ser muitas, porque o 4.1 não é um depositório de tarefas a fazer. Isso é uma lista de tarefas que tens ao lado. Mas das tarefas todas, há umas que são mais importantes, começando com o Lead Generation, e depois tens mais uma ou duas. Então, o que me estás a dizer é que, imagina, eu tenho o objetivo do mês de fazer 12 qualificações de vendedores, tenho que fazer 4 angariações, tenho que introduzir o Smart Plan em 100 clientes. Eu na semana tenho que pôr quantos QVs tenho que fazer, quantas angariações tenho que fazer, quantos estudos de mercado tenho que fazer. Eu coloco essas coisas no objetivo da semana ou isso não faz sentido nenhum? Na semana pões as atividades que vais levar a cabo. Porquê? Porque as atividades que vais levar a cabo são aquelas que depois vão parar a agenda. E, portanto, tem que haver uma correlação entre o 4.1 da semana e a agenda. E a agenda são ações concretas. Ok. Que tu controlas. Que tu controlas, isso mesmo. Ok. Tu controlas os contactos que fazes? Tu controlas os contactos que fazes. Tu não controlas o número de QVs. Controlas o número de contactos que fazes. Se quiseres meter na cabeça que há um número mínimo de QVs que tens que fazer na semana, então tens que fazer o número que for necessário de contactos para conseguir alcançar o objetivo. O objetivo do QV, que tu não controlas. Mas o que tu controlas são os contactos. Isso. Pois tu controlas os QVs, então tu fazes os QVs todas as semanas. Exatamente. Tu controlas são os contactos. E a atividade é que vai parar o 4.1. Ok. Então eu diria que se calhar uma segunda atividade que tu controlas e que poderá vir para a semana é o follow-up. Sim, os seguimentos, por exemplo. Seguimentos? Sim, por exemplo. Isso. Não é? Isso, fazer. É uma atividade que tu controlas. É uma atividade que tu controlas. Isso. Boa. Okay. Mais coisas importantes em relação ao 4.1, mais dicas importantes, que é, todas as conversas do 4.1 têm que começar sempre com os assuntos pessoais. Muitas vezes, é muito comum, quando nos entregam o 4.1, nós olhamos para o 4.1 e tem 2 colunas, profissional e pessoal. Sim. E muitas vezes acontece que o pessoal está em branco. Às vezes pode ser um bocadinho de vergonha de partilhar coisas pessoais com estranhos, não é? Às vezes estão coisas como coisas pessoais, não é? Pagar dívidas, não é? Se calhar tenho vergonha de dizer que tenho uma dívida ou uma coisa do género, sim. Então aparece em branco. Mas muitas vezes é porque nem sequer pensaram no assunto e porque não têm sequer um pensamento sobre aquilo que é importante na vida deles. E, portanto, nós devemos começar sempre pelos aspectos pessoais. E na KW nós temos um valor fundamental, que é Deus, família e só depois o negócio. E, portanto, a nossa espiritualidade em primeiro lugar, a nossa família KW, família nuclear, e depois o negócio. E, portanto, há aqui um aspecto pessoal, não é, que tem que estar a funcionar direitinho e que aparece no 4.1. Até porque, desculpa, já vais dizer sim. Tu tens uma agenda que não pode ser só configurada com assuntos profissionais. Porque tens coisas pessoais que são importantes que não podes deixar falhar. Agora, têm que aparecer. E é por aí que começam as conversas do 4.1. Ias dizer qualquer coisa? Ia dizer que era precisamente... o negócio é para financiar a vida que tu sonhas. Sim, então, se o negócio está associado à vida que tu sonhas ter e que queres ter, como é que tu não tens clareza sobre o que é que tu na tua vida pessoal queres ambicionar e queres conquistar, não é? E é aí que faz a ligação das duas coisas. Isso mesmo. Boa. Então,
Última nota sobre o 4.1, que é, nós falámos nisso numa das últimas conversas, aproveitar o tempo do planeamento da semana é o que faz a diferença. Se tu pensares no que vai acontecer na semana e nos obstáculos e nas possibilidades e não sei o quê, todas as semanas, tu consegues escolher proativamente como é que vai ser a tua semana. Isso. E o resultado desse exercício deve ir parar a este documento, esta folha de papel, que é o 4.1, que tu devias imprimir e devias mostrar a alguém. E esse alguém devia questionar. Pôr-te a pensar. Pôr-te a pensar sobre o assunto, se aquilo que colocaste no 4.1 é a coisa mais importante ou não. Isso. Fazer-te a pergunta, não é? Tinhas na semana passada um objetivo, cumpriste ou não cumpriste, fizeste ou não fizeste? E, portanto, esta accountability à volta do 4.1 é uma coisa muito importante. E que sem esta accountability, sem um coach, sem alguém a acompanhar o 4.1, é muito difícil qualquer pessoa, e somos todos vulneráveis a isso, qualquer pessoa cumprir ou usar o 4.1 de forma eficiente ou eficaz. Sim, porque tu vais contar as tuas próprias histórias em acreditar nas tuas histórias, fazem todo sentido para ti, para defender o facto de tu não teres conquistado, não teres feito as atividades que tu precisas de fazer. E depois dizes, eu sei de cabeça, e não estás a estruturar a coisa de uma forma que te permite produzir os melhores resultados. Ou então, com aquela crença de que não há urgência. Eu consigo, que é a crença de que eu não tenho urgência. Eu não fiz esta semana, mas eu para a semana consigo fazer. Isso. Não é? E nós acreditamos sempre que conseguimos compensar o que não fizemos numa semana, na semana a seguir ou na semana que vem. Então, e esta crença de acharmos que não há urgência leva-nos a procrastinar durante semanas e semanas e semanas. Claro, com prejuízo do que podias ter feito e não fizeste durante esse período de tempo. Porque achamos que não temos urgência nenhuma. Isso mesmo. Boa. Então, ficam aqui as nossas dicas então sobre o GPS e o 4.1. Espero que tenha sido útil. Se precisarem de alguma ajuda, alguma questão que tenham, por favor, entrem em contacto com o Rui Mena, João Paleta. Estamos à vontade para vos ajudar. Enviem-nos o vosso GPS, o vosso 4.1. Nós podemos dar feedback, o que vocês precisarem, está bem? Fazem parte da nossa comunidade. São a nossa única coisa. Vocês. Obrigado.